Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Conteúdo exclusivo da lição de escola bíblica dominical. Nós vamos continuar aqui o nosso assunto do trimestre, onde nós estamos abordando aqui sobre mordomia cristã, bens e talentos. E enfim, eu estou acreditando que, como tem sido das outras vezes, continuará sendo também um tempo de crescimento e aprendizado da palavra de Deus. Um intervalo rapidinho aqui no programa e a gente volta já. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019 é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje. Joás, bem-vindo mais uma vez aqui. Lição de número 2 que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 14 de julho de 2019. A mordomia do corpo é o tema da nossa lição de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1 é o texto áureo onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos baseando o assunto de hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20, ok? E aí, Joás? Na lição de hoje, então, nós estaremos estudando sobre a mordomia do corpo, que é o cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo diariamente e constantemente. Aí destacamos dentro desse cuidado aí o valor espiritual, destacamos aí a grandeza da obra criada por Deus, que no caso somos nós, onde a Bíblia mostra o Criador usando lá do pó da terra, dando vida, tornando a imagem e a semelhança dele. E aí, com isso, nós compreendemos a verdade bíblica, como diz o autor aqui, que nos tornamos responsáveis por zelar pelo nosso corpo diante de Deus. O texto da leitura bíblica em classe aí, 1 Coríntios 6, né? Tomado como base aí para essa lição. O apóstolo vai dizer que o nosso corpo e o nosso espírito são de Deus, né? São propriedade de Deus, pertencem a Deus, né? E o comentário é que nós, os seres humanos, somos joias da criação, né? Fomos criados de um modo maravilhoso, né? E o nosso corpo, a quantidade de riqueza que tem, né? É algo maravilhoso mesmo, né? Você começa a olhar, a ter acesso a esses dados, você fica maravilhado, né? Então, como joia da criação, como algo que pertence a Deus, você tendo essa noção, né? Claro que tudo é do Criador e deve glorificar Ele, mas você tendo essa noção de que o seu corpo não te pertence, né? Ele tem um dono, né? Ele é do Senhor que o criou, né? Você deve zelar por ele, cuidar dele de alguma forma, não relaxadamente, né? De uma forma
cuidadosa. Certo. Aí nós vamos partir aqui do início aqui sobre a formação do corpo. Né, tem até aqui alguns dados, né, da ciência, né, mas não vamos nos ater a eles aqui por questão de tempo e tal, né? Mas nós temos o relato da criação do corpo humano em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Né? Depois Gênesis 2, 18 a 25. Né? Aí tem o aspecto aí da criação da mulher. Né? Onde o texto vai falar para a gente, né, de como a forma maravilhosa que Deus utilizou para fazer isso. E aí Davi encontra uma linguagem poética para descrever isso no Salmo 139, versículo 14, quando ele diz: te louvarei porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe disso muito bem. O poeta parece que não acha nem palavra adequada para descrever o maravilhamento dele, né? Ele chega a descrever Deus, né? Deus olhando para a sua criação com uma sensação boa, né? Algo, vamos usar isso, né? Ele contemplando o ser humano, né? De forma contemplativa, né? Olhando para ele em processo de formação ainda. É o que diz o texto lá do Gênesis, viu Deus que era bom, né? O próximo verso desse aí, né? O verso 15. E na criação lá, nos primeiros capítulos de Gênesis, né? Os 2 primeiros aí, você vê que Deus vai criando as coisas e ele vai dizendo que é bom. Quando chega no homem, na criação do homem, aí foi muito bom. Viu que é muito bom, né? Então, se ele tinha alguma expectativa, né, vamos trazer... Usar uma figura de linguagem. Superou a expectativa, né? Todo o restante da criação foi bom, né? A criação do homem foi muito bom. Né? Então, foi uma obra maravilhosa mesmo. Aí o poeta vai falar que foi criado de uma forma terrível, né? Tremenda, né? Outra palavra que é traduzida aí, mas é porque talvez tenha faltado adjetivos, né? Para o poeta descrever a forma tão maravilhosa com que o homem foi criado. Né? Aí dentro da estrutura do corpo humano, a gente sabe como que é complexa, né? A estrutura, aí tem os dados da medicina, revela então essa estrutura, a sua complexidade, o que a teoria da evolução tem bastante complicações para tentar explicar e jamais vai explicar. Somente uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí Gênesis 1:1, e aí o último versículo que eu citei, Gênesis 1:27. Se olhar para essa estrutura, né? Uma centena de trilhões de células em perfeita comunicação, né? Entre elas, né? Cada uma com uma função específica, né? Tudo de forma muito ordenada, de forma muito complexa e ordenada. E tem que ter muita fé para acreditar que isso tudo é obra do acaso, né? Tem que ter mais fé do que nós, criacionistas, né? O sujeito que é ateu, que entende que tudo veio do acaso, né, e coisas desse tipo, né, teorias desse tipo, tem que ter fé demais. Né? Do nada surgiu tudo e essa complexidade toda que é o nosso corpo, que a gente não entende ainda, mesmo com o avanço da ciência, né? Achar que isso tudo é fruto do acaso, tem que ter muita fé. E nem também a história aí dos evolucionistas cristãos, né? Que Deus teria usado a ideia aí eles pegam meia Deus ideia, criou né? um homem menor e ele foi evoluindo. Não só isso, mas a ideia que Deus teria utilizado da explosão para criar tudo, não sei o que e tal. Né? O texto mostra diferente. O texto diz que pela palavra, pela ordem de Deus, foi surgindo. É isso. João, né, vai repetir isso, né? Que o texto de Gênesis
deixa bem claro, né? João vai repetir. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, o verbo, né? Nada do que foi feito se fez. Certo. Então, porque para ter uma explosão já tinha que ter sido criado alguma coisa para se chocar, para se explodir. Ou você vai dizer que Deus utiliza do caos para fazer uma nova obra. Não é bem assim. Né? Essa teoria aí é uma teoria até bem popular hoje, né? Que para melhorar tem que piorar demais. Eu não creio nisso. É por causa da dificuldade de acreditar que alguém seja capaz de criar algo do nada. Né? Exatamente. E Deus é capaz. Né? Essa teoria e essa ideia aí de quanto pior, melhor também é mais ou menos a mesma coisa desse nível aí. Não dá para concordar com essa ideia aí. O texto diz que Deus criou de maneira harmônica pela sua palavra. E criou do nada, né? Criou do nada. É aí que está a diferença. Nada. Não é? Aí que está a diferença. A criação a partir do nada. O cético tem muita dificuldade de entender isso, que a gente entende pela fé, né? E o cético às vezes olha para os crentes e vê uma pessoa boba, uma pessoa, né, inculta, e a gente vê as discussões que tem no nosso meio, né? Você olha o meio cristão, por exemplo, né, no meio dos crentes, né, não vamos colocar só no meio cristão, né, no meio dos crentes tem discussões de alto nível, né, teorias muito complexas sendo discutidas por gente comum, né, por leigos, e o cético olha para nós e pensa que a gente é bobo. Pois é, mas aí... Porque a gente crê nessas coisas. Porque essa ideia aí de que os cristãos são só pessoas ignorantes já é um preconceito, né? Bem idiota, né? Diga-se de passagem. Tá certo, Joás? Vamos dar uma pausa, você de casa. Não saia daí, um intervalo rapidinho e a gente volta já. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington e Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019 é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora segundo tópico da nossa lição, onde nós estamos abordando aqui sobre a mordomia do corpo. Damos aqui uma pincelada no primeiro bloco sobre a criação, como se deu e tal. E agora nós estaremos falando aí sobre a dimensão espiritual do corpo, já deixando aí um pouco a parte da criação e partindo agora aí para a dimensão espiritual, não é? Deixando um pouco a parte natural e partindo para espiritual aí, Joás. A Bíblia usa várias figuras de linguagem para explicar espiritualmente o corpo. Aí o autor coloca aqui 3 figuras de linguagem, né, onde nós temos textos bíblicos se utilizando dessa figura de linguagem aí para ensinar grandes verdades. Primeiro é o corpo do pecado, que é o que Paulo utiliza em Romanos 6:6. O que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ele vai utilizar ainda de uma outra expressão para se referir ao corpo, falando de casa terrestre, é uma outra figura de linguagem. Agora, na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5 e versículo
1, onde ele faz lá a referência à temporalidade do corpo, isto é, a sua constituição física na forma do espírito, ou a forma do espírito. E depois, o último, sobre templo do Espírito Santo, que é uma expressão também do apóstolo Paulo, agora na primeira carta aos Coríntios, 6:19, é o texto que foi utilizado aí, não é parte do texto, como leitura bíblica em classe. A expressão que aparece nessa pergunta aí de Paulo, ele diz: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais os mesmos? A gente não pertence mais a nós mesmos, né? A gente agora tem um dono. A gente era escravo do pecado, né? Não é que a gente não é escravo mais, a gente era escravo do pecado, servo. Servia a nossa natureza pecaminosa. A gente era escravo da nossa natureza pecaminosa, né? E quando nós vamos a Cristo, nós mudamos de senhorio, né? Agora nós somos escravos de Cristo, servos de Cristo, por mais que isso machuque alguns ouvidos, né? Soe pejorativamente. Nós somos escravos de Cristo, né? E essa escravidão é uma escravidão voluntária. Eu sirvo voluntariamente, né? Certo. Como aquele, você manda lá a Sofia lavar a louça, aí tem 10 vasilhas lá, né? Ela lavando as 10 vasilhas, ela está te servindo, né? Mas por obrigação. Se ela perceber que além de lavar as 10 vasilhas, ela pode varrer o chão da cozinha, né? Ela pode secar as vasilhas, ela pode fazer mais alguma coisa. Aí ela está te servindo, mas não por obrigação, de forma voluntária. Nós somos esse servo voluntário, a gente tem prazer em servir a Cristo, né? Aos ouvidos de muitos cristãos, falar que é escravo, é servo de Cristo, isso tem essa conotação pejorativa, né? Mas não devia ser assim, né? Porque a gente serve por prazer, né? Se a gente souber que algo agrada ao Senhor, a gente vai querer fazer para agradar Ele. E pensando aí nessa questão aí da voluntariedade, outra coisa que deve ser em mente, deve estar em mente, é o sentido aí do resgate, né? Ou seja, que nós éramos escravos de um senhor, esse senhor era o pecado, era o diabo e tal, e enfim, mas agora o Senhor nos resgatou, ou seja, o Senhor nos comprou para Ele. Nós somos resgatados. E agora não para viver mais preso, mas para viver em liberdade nele, livre. Né? E aí, voltando aí, sobre a casa terrestre e sobre o corpo do pecado, frisar rapidinho. O apóstolo, ele usa essas expressões aí, nessas figuras de linguagem, entre outras aí, né, velho homem, né, o homem exterior. Tem um texto que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Corpo mortal, é outra expressão que ele usa. Né? Então, e tem essa aqui que é o contraste, né? Templo do Espírito Santo, né? A gente era esse monte de coisa ruim, né? Homem exterior que se corrompia o tempo todo, né? O velho homem que vivia escravo da natureza pecaminosa, né? O corpo do pecado, né? Tudo que desejava ia em busca de suprir aquele desejo. Então acabava sendo escravo dos seus desejos, né? Escravo da sua natureza pecaminosa. A gente vai a Cristo agora, a gente pertence ao Senhor. Templo do Espírito Santo, Ele mora em nós, então tem que ser bem cuidado, né? É essa a ideia. Sobre os pecados no corpo aí, que Paulo dá uma lista, não é, na sua carta. Começa a lista aí, começa prostituição, adultério, fornicação, né? Ele diz que o corpo não é para essas coisas, né? Mas é para o Senhor, né? O que ele está dizendo é que nós não fomos criados para isso, né? Essa beleza toda, essa riqueza toda que é o corpo, né? Não foi criado com essa finalidade, com essas intenções, né? Então, aquela coisa que você falava de ir a Cristo, né? A coisa do resgate. Nós somos resgatados para sermos livres desse senhorio mau,
né? Então essas coisas são partes da natureza antiga, da natureza má, né? De antes de conhecer a Cristo. Cristo muda tudo, né? Cristo faz novas todas as coisas, né? Agora aquilo ali tem que, pelo menos via de regra, tem que passar a fazer parte lá daquele passado distante, né? Daquele velho homem, né? Crucificado com Cristo. Certo. Na lista de Paulo aí, infelizmente nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade força muito a barra aí para normatização de muitas coisas que a Bíblia aponta como sendo anormal, pecado, né? Como sendo anormal, mas cabe à Igreja de Cristo permanecer pura em relação a essas coisas aí, né? O mundo é assim mesmo. Quer escandalizar de quê do mundo? O mundo caminha para isso aí mesmo. Mas nós temos a nossa direção, que é a palavra de Deus, que nos aponta o que é pecado, o que não é, né? Para fecharmos aí o bloco sobre a santificação do corpo. É o ponto fundamental na mordomia do corpo, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Hebreus 12, 14. Essa vida santificada, né, depois do encontro com Cristo, não é algo que acontece instantaneamente, né? É o que o comentarista diz aqui, a salvação não vem como um pacote pronto, né? Você é salvo por Deus, né? Agora você não está mais morto nos pecados, agora você vive para Deus, mas tem algumas coisas que fazem parte dessa salvação. Certo. Que em algum lugar vai estar escrito que você deve operar essa salvação, né? Operai a vossa salvação. No sentido de fazer essa salvação ser efetiva. Né? É a salvação em prática. Colocar em prática. Agora eu não sou mais escravo. O que isso implica no meu modo de me portar, na minha conduta ética e moral? Né? Então eu tenho que mudar de postura em muitas situações. Né? Então tem uma parte humana aí, né, de contribuição nesse aspecto. No sentido aqui da santificação. Né? Então, ou seja, a parte humana aí, a santificação, o homem precisa ser passivo a isso, ele precisa desejar, ele precisa abrir espaço para que isso aconteça. Deus nos justifica e nos santifica também, mas a santificação é mais um processo humano. Né? Se alguém o texto de Apocalipse 22, né? Se alguém é santo, seja santificado ainda, né? Que santifique mais ainda, né? Então é um processo humano. Seria aí o esforço de se abster da vida pecaminosa. Santidade é separação, né? Algo que é santo é algo que é separado. Então quem faz essa separação sou eu, né? Isso aqui não serve mais para mim, então eu vou andar por aqui. Exatamente. É uma decisão humana. Tá certo. Vamos dar a última pausa aqui no programa e a gente volta já já. Escola Bíblica 2019, de 11 a 14 de julho. Palavra de Deus com pastor Elias Torralbo, pastor Genivaldo Santos, pastor Rodinei Alves e pastor Eduardo Sampaio. Louvor com Wellington e Anderson, Jacira Moura e William Moreira. Escola Bíblica 2019 é de 11 a 14 de julho, na Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para nós fecharmos aqui o nosso assunto, onde nós estamos trabalhando sobre o cuidado com o nosso corpo, agora de maneira
mas no sentido aqui de louvor, nós falamos aqui no aspecto natural, nós falamos aqui no aspecto espiritual, e no sentido agora de culto, né, de louvor, que usar o nosso corpo de maneira para que venha engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Nós temos aqui o texto de Paulo, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é? No versículo 2, não conformeis com esse mundo e tal. Sobre o sacrifício vivo, o que nós destacamos aí? Dando a ideia aí, usando essa mesma figura do Antigo Testamento, né? Quando era oferecido sacrifícios. Lá os sacrifícios eram imolados, né? Seja o cereal que era ofertado ou os animais que eram ofertados, já não tinha mais vida ali, né? Os animais eram degolados, às vezes esquartejados até, né? E aqui a ideia de crucificado com Cristo, né? Vida crucificada, por sinal é um livrão, né? Um livraço, né? Vida crucificada, né? Vida crucificada é esse processo que a gente falava aí da salvação, que implica em um monte de coisa, né? Justificação, santificação, regeneração, né? Então o que para muita gente aí não é um processo simples, né? Alguém quer ser simplista nesse sentido, não é algo bacana de se fazer, né? A salvação é um negócio grandioso, né? É um negócio espetacular, né? E por isso é complexo, né? Mas aqui com relação à vida crucificada, né? É evocado aqui o texto de Gálatas 2:19, né? Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, né? Você vai à cruz, mas você não sai de lá do mesmo jeito, né? Você deixa um velho homem lá, crucificado com Cristo, e começa a andar um novo homem, uma nova criatura, nasce um novo homem, né? Então agora tem duas naturezas em uma só, em um sujeito só, em um corpo só, né? Então, ou seja, não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Não é? Também é um sacrifício santo. Isso. É perspectiva de viver essa vida em santidade, como nós falávamos anteriormente, ou seja, de agradar inteiramente ao Senhor, ou seja, viver para a glória de Deus. Isso, essa santidade é isso. Eu percebo na cruz, né, com o encontro com Cristo, logo de cara eu já percebo um monte de coisa que eu fazia que eu não devo fazer mais. Logo assim que eu encontro com Cristo. Só que isso não sofre uma transformação instantânea, pelo menos não via de regra, né? Pode ser que em algum caso tenha acontecido, mas não é regra, né? A pessoa veio a Cristo, ela começa esse processo, né? Então tem essas coisas antigas ficam lá na cruz, crucificado, né? Isso está vivo ainda, pode querer descer de lá, né? Esse velho homem pode se debater ali na cruz para descer e tomar lugar de novo, né? Como protagonista. Mas o novo homem que se encarrega de manter ele lá, né? Fazendo escolhas novas, passando por esse processo de mentalidade, né? Mente de Cristo, transformação metanoia, da nossa mente, né? E andando essa novidade de vida aí. Esse é sacrifício santo. Por fim, aí um sacrifício agradável. Então não basta ser vivo e santo, tem que ser agradável. Ou seja, de maneira que ele receba. Esse sacrifício agradável é quando a minha vontade está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus, né? Talvez seja a coisa mais importante desse comentário aí, né? Disso tudo aqui que a gente viu aqui, né? Talvez o ponto mais importante aí dessa lição seja esse, né? Um sacrifício de tal forma que a minha vontade esteja alinhada, né? Um alinhamento entre as vontades, né? Entre a minha vontade e a vontade de Deus. Isso aí é perfeito, né? É o que qualquer cristão deve almejar, né? Deve buscar como meta de vida, né? E aí, como se descobrir isso? Que a minha vontade está alinhada com a vontade dele? Aí eu preciso entender qual que é a vontade dele, né? Se eu souber já que ela é boa, perfeita e agradável, já é um bom começo, né? Mas para eu descobrir
qual é de fato, eu preciso ler a palavra dele, né? Eu preciso conhecer a vontade dele, que já está expressa em palavras, né? Nesse livro. Né? Não é tão difícil assim. Joás, obrigado mais uma vez. Amém. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe poderosamente. Só deixar aqui a agenda de cultos da Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. Toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. Domingo às 8 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical, onde é abordado esses assuntos que nós trabalhamos aqui no nosso programa. Domingo, 8 da manhã. E lá, com a aula presencial, você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas, fazendo perguntas, e enfim, o tempo é muito maior e aí vai ter condição de aprofundar um pouco mais no assunto, tá certo? Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Deus te abençoe e fique na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.